Oi, gurizada. Neste tutorial estarei mostrando como configurar a rede Kenopen dentro do Tuido Switch, certo? Para realizar a comunicação entre o CLP Tuido e o inversor de frequência ATV312 da Schneider. A arquitetura que eu vou utilizar é a seguinte: eu vou configurar um CLP Tuido TWD LCD 40DRF com a sua devida expansão Kenopen, o TWD CO1M, conectado a um inversor de frequência TV312. Essa conexão, você vai ter que utilizar os acessórios que você tem no momento aí ou os disponíveis pelo fabricante, certo? Aqui tem pelo menos umas duas formas diferentes de realizar essa conexão. Por isso eu só estou simbolizando ela aqui, certo? Ilustrando ela. Vamos ver então a parte de software para fazer isso. Ok, vamos iniciar a configuração do Tuido Switch. Entrando em modo de programação. E vamos criar um novo projeto. Vamos renomeá-lo como rede Kenopen. Criar o projeto. E vamos configurar o hardware. Primeira coisa, selecionar a CPU. Bases Compact TWD LCD 40DRF. Após isso, vamos inserir a expansão. Então, ela está dentro de modo de expansão. Expansões de comunicação. Kenopen TWD NCO1M. Clicar em arrastar. Pronto. Próximo passo é construir a rede Kenopen. A minha rede Kenopen é composta pelo mestre Kenopen e um inversor. Falta então inserir o inversor. Ele se encontra aqui em Network Elements, onde tem todos os elementos de rede já numa biblioteca do Tuido Switch. Vamos escolher dentro de Kenopen Elements, dentro de Drives in Motion, Ctrl, e vamos selecionar a opção ATV31. Aqui nós temos o arquivo EDS do inversor. Esta é ainda a versão para o inversor ATV31, que antecede o ATV312, mas ele funciona da mesma forma, certo? Então podemos clicar e arrastar. E agora nós temos que fazer a conexão entre o inversor e o cartão para montar a rede. Mas antes, vamos entrar na configuração do escravo para informar o endereço Kenopen dele, certo? Clica com o mouse, botão direito, configuração e OK. Pode deixar aqui os valores, o default mesmo. Agora eu posso fazer a conexão entre o inversor e o mestre. Agora eu posso também configurar a velocidade da rede através desse balão que apareceu. Então, dando dois cliques nele, a gente seleciona a velocidade, vou alterar para 500 e está correto. O próximo passo é a configuração da macro drive, que é um recurso pronto já do Tuido Switch para fazer a comunicação entre o mestre e o escravo, onde a gente já tem comandos dedicados para comandar o inversor. Partimos então para a configuração da macro drive, através da opção Program, Configure de Data, Advanced Objects, Macros Drive, correto? Vamos configurar uma macro drive, então vamos clicar aqui a Drive 0, por exemplo,
configurar ela. Aqui vamos configurar qual o inversor a ser o escravo, né, que será realizada a comunicação. Então, via Knopen, o escravo 1. Ok. E aqui ele informa para nós já os comandos disponíveis dentro da macro, que eu vou explicar cada um deles ao longo da programação, que faremos após essa parte de configuração aqui. Só lembrando que cada macro ela utiliza 30 words da área de memória %MW, ou seja, neste caso aqui eu tenho o meu endereço inicial 0, ou seja, eu utilizo a partir da MW0 até a MW29, completando 30 words para realizar o comando da macro, tá bom? Então, para facilitar, eu vou habilitar símbolos para mostrar os símbolos de algumas words importantes dentro dessas 30 words. Ok? Então, aplica quando necessário, aplica sempre as alterações. Agora vamos partir para a programação. Ok, vamos montar a programação para comando do inversor. Clicando na opção Program, inserindo uma nova seção. Agora vamos inserir a programação em ladder. Eu vou colocar aqui o nome da seção. Comando inversor via Knopen. Nesta hang, usando o Operation Block, eu vou habilitar a macro que nós configuramos anteriormente, através do comando d_manager espaço 0. Preciso inserir este comando para que a macro tenha funcionabilidade. Agora eu vou adicionar uma nova hang, e nessa daqui, vamos só comentar corretamente, essa network faz a habilitação macro drive 0. Esta próxima hang para o comando de marcha sentido 1. Nesta hang, então, nós faremos a inserção de um dos comandos de comando de marcha. Aqui eu estou imaginando que nós faremos a conexão em 3 entradas digitais do CLP. Na I0.0 será a parada. O I0.1, habilitação para o sentido 1, I0.2, habilitação para o sentido 2. Para isso eu vou definir os símbolos dessas entradas. Vocês podem perceber que aqui nós já temos símbolos que o próprio software inseriu para nós. Aqui, vamos organizar diferente. Esses %IWC que apareceram e os QWC aqui abaixo, eles são as palavras de entrada e saída que a própria rede Knopen se encarrega de ler ou escrever. Então, a macro que nós vamos utilizar, ela acaba lendo e escrevendo a partir desses endereços aqui. E as words que nós temos da MW0
até a 28 aqui configurada, esses símbolos apareceram porque eu marquei a opção símbolos lá dentro da macro drive. Então aqui eu vou inserir uma nova linha para colocar o símbolo botão de parada, botão habilita sentido 1 e botão habilita sentido 2. Primeiro escrevi os símbolos e agora eu vou escrever os endereços. %i 0.0. Com o Enter, pessoal, automaticamente o cursor pula para a linha de baixo. 0.1, %i 0.2. Ok. Já sinalizei agora as minhas entradas. Vou voltar para a edição do programa, Edit Program. Aqui, comando de marcha sentido 1. Então, a instrução que eu vou utilizar é a seguinte. Um contato aberto, selecionei a linha, contato aberto do i 0.1, acionando o comando através de outro operation block chamado d_run fwd espaço 0. Esse comando, pessoal, ele automaticamente fará o comando de marcha para o inversor num sentido, certo? Não vou dizer se é sentido horário ou anti-horário, porque vai depender da conexão entre o motor e o inversor. Mas é o sentido. Então, esse aqui é o D-Run Forward, macro 0. A mesma coisa eu vou fazer para o sentido 2. Eu vou usar um recurso prático, né? Eu vou selecionar a minha network inteira, clicando nessa área em branco aqui, ó, nessa área vazia, e aplicando Ctrl C, Ctrl V, copiar e colar. E aqui basta que eu edite novamente, agora alterando para o sentido 2. Então, comando de marcha sentido 2, alterando o contato para o i0.2, e agora o comando será de reverso. Então, d _run _heavy de reverso espaço 0. Ok? Então, já temos os comandos para o sentido 1 e para o sentido 2. Só que lembrando, esses comandos, eles têm memorização. Então, assim que eu habilitar um sentido ou outro, o motor vai girar, obviamente, e não adianta cortar esse comando para o motor parar. Eu tenho que ter o comando de stop. Então, eu vou inserir uma nova hang e vou colocar o comando parado. Aqui também vou colocar um contato aberto, um operation block, e aqui eu vou colocar o meu botão de parada já configurado em 0.0. E aqui eu vou utilizar o comando d _stop espaço 0 e enter. Pronto. Com isso eu consigo comandar o inversor para um lado, para o outro e fazer a parada. Essa parada aqui é por inércia. Agora o que falta? Eu preciso configurar, ou seja, enviar para o inversor a referência de velocidade. E aqui eu tenho uma estrutura de 3 linhas a montar. Então eu vou inserir uma nova hang e que será o set point de velocidade.
Aqui, pessoal, então, deixa eu fechar essa janela aqui. Eu vou inserir 3 linhas. Né? Vocês sabem que para inserir linhas é só clicar e arrastar e soltar ali onde fica a linha verde. Eu vou usar 3 operates. Aqui eu tenho um comando, tenho uma estrutura própria para a escrita da velocidade. Então, na primeira linha um operate, que eu escreverei a seguinte linha: de underline setPoint underline mode underline 0 2 ponto igual a 0. Aqui eu estou transferindo o valor 0 para essa word, que depois vocês verão que ele vai, quando essa hang for validada, ele vai substituir esse dSetPointMode 0 por %MW3. Esse é o modo de escrita da velocidade. Na linha abaixo, eu vou colocar outro operation block e vou escrever a seguinte instrução: de underline setPoint underline 0 2 ponto igual a 1800. O que é essa instrução? Aqui, pessoal, o dSetPoint0 também é uma word, será MW4, e ela recebe a referência de velocidade em RPMs. Então eu estou escrevendo 1800 RPMs. Isso aqui será refletido numa referência de 60 Hz para o inversor. Agora eu tenho que escrever o comando que vai aplicar esse setPoint, que é um comando também que pertence a macro. Então, através de outro operation block, eu vou agora habilitar o comando de underline select underline speed espaço 0. Ok? Olha, como eu comentei, assim que eu finalizei a hang, ela ficou validada. Eu troquei MW3 por dSetPointMode e MW4 é o dSetPoint0. Esta é a programação que eu preciso fazer. Não tem mais nada. Agora basta que eu faça o download para a CPU. Então, lembrando, aqui o comando será via I/O. Eu vou ter que instalar entradas, né, os três botões, pulsadores de preferência, nas entradas 0, 1 e 2. Após a programação do CLP, vamos repassar alguns pontos sobre as conexões. Aqui na arquitetura, eu estou demonstrando apenas um esquema geral, mas temos de lembrar que temos que alimentar o inversor, o CLP, conectar as entradas digitais que estabelecemos como sentido de giro e de parada. E após realizar o download para o CLP, precisamos também configurar o inversor. A parametrização é muito simples. 2 parâmetros apenas devemos alterar. Dentro do menu COM, temos que alterar o parâmetro ADCO para estabelecer o endereço Kenopen. Então vamos configurar como 1 e o BDCO, que é a velocidade de transmissão, que temos que colocar como 500 kbps. Por quê? Foi assim que nós configuramos anteriormente no programa. Após configurar, devemos reiniciar o inversor para que ele assuma esses parâmetros alterados. Assim que você tiver conectado o CLP e o inversor, a rede, toda a parte de alimentação,
nós temos que realizar também a verificação do status de alguns LEDs. Esses marcados são importantes porque eles demonstram, na verdade, se a rede está estabelecida. No cartão do CLP, que é esse primeiro aqui, nós temos que estar com o LED de PWR, ou seja, o Power, aceso. E no inversor, nós temos dois LEDs aqui, porém somente o LED de RAM, que é no canto superior direito, ele deve estar aceso. O de erro não pode estar piscando. Então, PWR no CLP, no cartão do CLP aceso, e o RAM do inversor aceso também. Isso significa que a comunicação está estabelecida. Também, o inversor vai mostrar na IHM a sigla NST, dizendo isso também que a comunicação está acontecendo. A partir desse instante, basta testar o programa, acionando cada uma das entradas de comando de marcha e de parada. Perceba que, escrevendo a velocidade de 1800 RPM, o inversor precisa necessariamente ter a configuração de frequência entre 0 e 60 Hz. Lembrando que esses são os parâmetros LSP e HSP, respectivamente, dentro do menu 7. Ok? Então era isso, pessoal. Espero que vocês consigam aí realizar a montagem e que tenham sucesso no teste do Kenopen. Obrigado aí pela atenção, até um próximo.